Paula, que prazer, Prazer é te meu, conhecer, tê-la aqui, Muito você obrigada. aceitar o convite para participar do nosso podcast Nas Entrelinhas. Eu que agradeço o convite, é um prazer em conhecê-la. Obrigada. Paula é proprietária e diretora da Farmácia Específica, de manipulação de fórmulas, super tradicional, pioneira em Bauru, né? 42 anos. Que legal, é um prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Vamos fazer as perguntas que o público gostaria de fazer para você. Legal. Né? Porque nós somos, eu e muitos que estão nos assistindo, somos leigos na sua área, mas somos muito necessitados de bons produtos, de boas receitas, de boas fórmulas. Hoje nós precisamos estar confiante em quem vai nos fornecer, a origem das coisas. Sim, né? A área da saúde, Soraya, é uma área extremamente complexa, né? Desde você escolher o atendimento, né? o seu convênio, escolher o seu médico e depois escolher o seu medicamento, se é industrializado ou se é possível manipular e como que isso vai ser feito, né? Então, eu acho que assim, é muito sério. A gente não está brincando de fazer, eu digo sempre que a gente não tem um caldeirão de bruxa que você coloca tudo ali e vai sair uma poção mágica, né? É puramente ciência. Sim. E muita dedicação. Muita atenção. Muito. E por falar nisso, eu quero que você comente comigo a sua formação. Tá. Eu sou farmacêutica industrial, eu me formei na PUC Campinas em 82. Que é uma universidade fantástica. Sim, maravilhosa. Sim. E cada dia maior lá, né? Sim. Eu terminei a faculdade e ingressei na universidade como professora de farmacotécnica, que é a aula da manipulação, né? Que eu já tinha feito estágio lá em Campinas, numa farmácia que era centenária, então assim, eu me apaixonei por aquilo, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. E fiquei 3 anos lá dando aula na PUC e depois eu falei, não, eu vou continuar na minha farmácia porque é isso que eu quero fazer e não quis seguir carreira acadêmica, né? Então eu vim para Bauru e conhecer o Dr. Opromola na época, que era muito querido. Sim. E ele ficou maravilhado, não, monta aqui, né? Eu vim para ver se tinha... Ele é um sacerdote, né? Um sacerdote da medicina. Inclusive o hospital dele. E uma pessoa de uma humildade, de uma simplicidade pela grandeza que ele tinha como pesquisador, né? Sim. Aí ele falou, não, você tem que montar aqui. Daí eu vim e a gente falou, não, eu e meu namorado, que é meu marido, arrumei um salãozinho lá na Gerson França, de 50 metros, era tudo. E começamos ali, sabe? Mas, assim, nós dois temos a mesma formação de caráter. Tudo tem que ser muito certo na nossa vida, nos negócios. Acho que isso é parte, deve ser parte de qualquer empresa, de qualquer negócio, né? E a gente percebe isso pela duração do trabalho numa cidade. 40 anos não é 40 dias. Exatamente. Né? E a gente vê a qualidade do atendimento, a gente vê o crescimento. Então, tudo isso realmente denota essa administração, seriedade, caráter. Você falou muito bem. Porque acho que a área da saúde não dá para brincar, né? Tem que ser o certo. E outra, você está associada, associada que eu digo você está no complexo de todos os médicos da cidade, toda a parte de saúde da cidade, região, quanta credibilidade você passa por essa
importância que tem, porque os médicos, ele atende o paciente, ele formula a receita ali e coloca nas suas mãos para você fazer. E isso é de uma importância... E de uma responsabilidade imensa, né? Imensa. Então, eu sou farmacêutica. Eu falo isso como aquela paciente que sai do consultório do doutor e vou com a receita ali no seu balcão esperando o melhor, né? E é assim que tem que ser, eu acho, né? Desde o atendimento, que a gente preza por isso, né? Lógico, a gente trabalha com o ser humano. E um dia você tá bem, o outro você não tá tão bem. Então, essas coisas a gente tem que lidar em qualquer setor, né? Sim. Às vezes, um atendimento, eu não tô bem, eu chego e acho que também não fui bem atendida, né? Mas é parte de nós, assim, esse atendimento humanizado, né? Eu acho que você tem que se colocar no lugar do outro para entender... que eu sempre falo para as meninas, olha, existem duas coisas que são completamente distintas. Isso vale para tudo. Aquilo que é uma necessidade no medicamento e aquilo que é um desejo da pessoa, Exato. né? Então, assim, é um creme, né? Eu preciso do creme assim, a receita tá ali, né? Então, ele tem que ser feito desse jeito. Mas eu gostaria que ele não fosse nessa embalagem, que fosse diferente, que tivesse uma essência diferente, eu não gostei do cheiro. Então, isso é um desejo, né? E as coisas têm que se casar ali. E na manipulação, a gente... eu procuro sempre... Tem esse privilégio. Sim, eu procuro atender isso porque como eu cuido da parte de pesquisa e desenvolvimento do produto, e aí eu padronizo, por exemplo, uma formulação, eu vou sempre perguntar, a criança, por exemplo, muito xarope, solução oral hoje está muito em alta. E aí eu falo, olha, tudo que entra água, né? O creme, o gel, a solução, o xarope, né? A gente tem que analisar criticamente, né? Então elas falam, dá para fazer isso? Eu falo, olha, eu preciso ver se dá. Eu vou pesquisar, eu tenho uma biblioteca imensa. Você é uma cientista. Hoje eu trabalho também com uma plataforma de inteligência artificial só para a área de pesquisa mesmo, né? Científica. E aí eu tenho que ter um conhecimento daquilo que eu tenho na mão para falar, olha, vai dar para fazer assim, ou eu vou ter que separar isso disso porque realmente são incompatíveis. Por quê? Porque papel, Soraya, aceita qualquer coisa. Eu escrevo e imprimo. Exato. Né? Mas na hora de fazer, é um medicamento. E essa é a diferença do manipulado e do industrializado, né? O industrializado, ele foi desenvolvido, ele teve esse tempo todinho, que é muito longo, para pensar. Os conservantes. Então, mas você vai desenvolver um medicamento em cápsula ou injetável, você tem uma equipe dentro de uma indústria que só faz isso, né? Testa tudo, eles têm um tempo muito grande para isso até que eles registrem esse medicamento na Anvisa, tá? Então, ele só vai ser feito assim. Mas tem corante, eu sou alérgico à lactose. Sim. Hoje tem muita coisa assim, né? Sim. A lactose é uma intolerância, né? Sim, com certeza. Então, assim, mas o medicamento é assim. Ele tem um corante para identificar a cor do comprimido e na manipulação não, então eu consigo atender o que é necessário de forma mais natural possível e os desejos daquele paciente. Olha, eu não quero que tenha lactose, eu não quero que tenha corante, numa cápsula, por exemplo, né? E, mas lactose é necessário em algumas situações, sim, né? Por exemplo, com a vitamina C, que oxida, ela é um antioxidante. Então, olha, não é só uma coisa que vai completar aquela formulação da cápsula, ela tem uma função. Mas não dá para fazer sem? Dá, entendeu? Mas tudo isso envolve, assim, a estabilidade do produto, por quanto tempo, validar. Um calor que nem a gente tem aqui, você tem que manter, às vezes, em geladeira,
né? Porque medicamento é um negócio sério, né? Sim. Eu digo que se ele se degrada, na melhor das hipóteses, ele não faz efeito, que já é um problema. Mas ele pode ser tóxico, né? E gerar um subproduto que não tem, assim, tem um fator perigoso ali, Ele né? sair daquela função que era para... Exatamente. Em vez de fazer bem, pode fazer mal. Exato. Né? E por falar nisso, a importância da origem da matéria-prima, logística, conservação, tudo isso deve ser muito sensível, né? Nós temos assim eu tenho um prédio, né, que é um prédio na Gustavo, que não dá nem para ver porque a loja é tão acanhada, a gente está fazendo a loja nova, mas atrás tem um complexo de laboratórios, de almoxarifado, tudo que é a área de produção ali, né, da manipulação em si. Então, primeiro, hoje nós temos que fazer qualificação de fornecedor. Existem fornecedores no mercado que nós não compramos, porque não atende os requisitos de qualidade que eu quero, entendeu? Isso é importante. Então, é obrigatório a farmácia qualificar o seu fornecedor. Você qualifica aquilo que você julga que atende a sua qualidade. Aí você tem que ter... por exemplo, nessa logística, você tem que ter empresas que façam esse transporte dentro de uma conservação para medicamento. Exato. Né? E dentro do nosso almoxarifado, que é bem grande, ele tem toda uma estrutura para manter aquilo numa temperatura que refrigeração. Refrigeração também, mas que atenda aos parâmetros de qualidade de fármaco, de medicamento, de cosmético, tudo isso. E isso tem monitoramento dessa temperatura 24 horas. Eu imagino. Né? E as áreas não só temperatura, umidade, tudo, né? Umidade, luminosidade, temperatura, e isso vale para os laboratórios também, que é onde a área que se manipula, né? Lá nós temos um complexo, por exemplo, é tudo setorizado. Então o térreo é só almoxarifado, o primeiro andar é só líquidos e semissólidos, que é creme, xarope, pomada, todas essas coisas, e os nossos cosméticos que a gente faz, que é um laboratório separado. E no segundo andar é só sólidos, cápsulas, sachê, aí tem um laboratório que faz a grande maioria e um setor que está dividido em 3 laboratórios, hormônio, citostático e antibiótico. E cada uma dessas categorias, elas estão trabalhando com cabines de segurança biológica. Então, assim, elas são qualificadas. Essa qualificação dessa área não é uma exigência da Anvisa. A gente faz porque a gente quer comprovar que todo o nosso sistema está funcionando. Sim. Né? Então, isso é uma garantia de segurança. Sim, né? Importantíssimo. E o terceiro andar, que é a minha parte de direção técnica, o laboratório de controle de qualidade, né? Que faz realmente análise, porque a gente faz análises químicas, as análises instrumentais, porque a gente tem equipamento para fazer, e análise microbiológica também. E com 40 anos de empresa, trabalho, você deve investir muito em toda a estrutura, em toda a capacitação. Como você disse, você tem vários farmacêuticos formados, graduados, trabalhando ali com você. Sim. Então, o público está do lado de fora, ele não imagina como é esse complexo. Né? Sabe que a gente nunca divulgou, né? Nós finalizamos essa estrutura em julho de 1999. Isso antecede, quando nós começamos, não existia Anvisa, não existia regras para farmácia. Eu fiz porque eu queria isso para mim, entendeu? Eu queria um negócio que ele foi um laboratório, foi premiado no Brasil, então assim, foi muito
até muito visitado, né, para conhecer, porque não tinha nada igual. E assim, eu fiz porque eu acredito que tem que ser certo, e ali é certo, né? Sim. Então foi... Você foi buscar o conhecimento na universidade, você deu aí uma referência de quando você chegou em Bauru, o doutor Opromola, que quem conhece não dispensa qualquer comentário, né? Em termos de pesquisa mesmo, dedicação. E era ele, Dr. Cláudio Tonello e o Dr. Ivander Bastazini, né? Que eram os três juntos. Por falar neles, vamos falar de cosmética também. A manipulação, ela, além da pureza, pureza da matéria-prima, que você pesquisa qual é o melhor fornecedor, da maneira que chega nas tuas mãos, quando você vai então fazer uma fórmula, tudo isso traz um benefício muito grande, tanto na questão de cabelos, shampoos neutros, a cada necessidade, né? Sim. A pele, doenças dermatológicas. Me conta um pouco disso. Então, essa história, assim, é uma parte de amor à arte mesmo, né? Quando eu conheci o Dr. Opromola, ele ficou tão entusiasmado, e como eu dava aula na PUC, ele falou, não, vamos fazer uma palestra para os residentes lá no Lauro, né? Isso em 84. Eu tinha acabado de montar a farmácia. Falei, tá bom, né? Para falar o que é, porque ele era um entusiasta da manipulação, né? Ele gostava, ele prescrevia, as pessoas que podiam mandava para São Paulo fazer, né? Não existia Sedex, vinha correio mesmo, mas não era o Sedex, né? E aí ele falou, vamos lá, ele marcou, eu fui. Fiz uma palestra. Nossa, não, você tem que fazer algumas aulas, porque eu acho que vai acrescentar muito na residência médica do Lauro de Souza Lima, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiz uma aula, aí fiz duas, aí fiz três, aí eu fui ficando, aí eu tô lá até hoje. E voluntariamente, né? Sim. Eu falo, eu estou aqui. Eu quero entrevistar, pelo convite, né? O pessoal de lá e trazer vídeo institucional do Lauro de Souza Lima. O Lauro fez 90 anos. É maravilhoso. E é um trabalho, assim, maravilhoso, sim, né? E aí eu fui e a gente criou um curso para os residentes que dura praticamente um ano. Eu vou uma vez por semana. E aí eu tive que estudar muito e aprendo muito com eles sobre pele e doenças e ensino o que eu sei, que é como que você vai tratar essa pele com a manipulação, né? Olha que coisa linda. E esse conteúdo acadêmico, de pesquisa, de ciência médica, de tudo isso, formulando os nossos remédios, administrando toda essa farmácia que está aberta ao público de Bauru há 40 anos, muita tradição. 42 já. 42. Que bacana. Então, e o Silvio, que é o meu marido, que cuida da parte administrativa, né? Compras, né? Aí tem a parte, lógico, pessoas no financeiro, né? RH, que são 80 funcionários. E hoje, 80 funcionários? 80 funcionários. Olha só, é bem complexo. Os bastidores são muito complexos, né? Se a gente puder colocar vídeos institucionais de tudo isso no meio dessa edição, vai ficar maravilhosa essa entrevista. Né? E a gente... para trabalhar na farmácia, né? Então, assim, nós somos em 7 farmacêuticos, 2 na assistência farmacêutica, uma em cada loja, prestando atendimento ao cliente, com o médico, tirando dúvidas, né? Porque a gente, às vezes, tem dúvida no receituário, então a gente tem que falar com o prescritor, médico, nutricionista. Hoje aumentou com muito, o seu né? médico, se tiver alguma dúvida na receita. Na dedicação. Na dúvida,
não é feito nada, né? A gente explica para o cliente, pede autorização para falar com o prescritor, porque a relação médico-paciente ela é sigilosa e hoje tem LGPD, né? Então a gente faz essa conversa, esclarece e aí a gente retorna para o cliente. A gente estava falando das matérias-primas, né? Eu recebo isso, eu tenho fornecedor que eu qualifico, se eu não está qualificado a gente não compra. Se a matéria-prima chega e o controle detecta um desvio de qualidade, a ordem para ele é devolva. Que legal. Devolva sem... eu falei, você tem autonomia para devolver, porque é um farmacêutico. Então, assim, quando a gente está buscando tudo isso, né, você tem que essas matérias-primas, elas normalmente são importadas. Hoje, muito pouca coisa é daqui, né? E esses fornecedores também são qualificados pela Anvisa. E eles têm que responder por todos os quesitos que a Anvisa cobra deles. Por exemplo, o Pinus Marítimo, que tem ali no litoral da França e da Toscana. É uma coisa maravilhosa, mas é um importado e tem que ter toda o know-how para isso, né? Sim. Porque não é qualquer um que consegue importar esses materiais e saber a qualidade, a origem, tudo isso. Exatamente. E assim, quando você faz a sua cotação e a sua compra, né, e você recebe isso, a gente tem um laudo daquela matéria-prima. E aí nós vamos analisar em cima daquilo que ela deve ser. Né, com análise química, instrumental, a gente tem um espectrofotômetro, UV de varredura. Então, bom, é feito tudo. Então, você não está recebendo o produto às cegas, vamos dizer assim. Você tem todo ali um aparato para testar mesmo a qualidade. E se não 100%. Atende, devolve. E quando se devolve uma matéria-prima, é um requisito da Anvisa você notificar a Anvisa que aquilo foi devolvido, porque ela vai chamar esse importador, entendeu? Olha, então essa notificação ela tem que ser feita. Sim. E hoje, né, existe um preconceito do produto que vem da China ou que vem da Índia. Sim. Grandes empresas fabricantes farmacêuticas desses insumos que a gente chama, né, que é a matéria-prima. Eu chamo matéria-prima. São os insumos. Isso. Eles são grandes fabricantes, montaram suas fábricas na China também. Então, assim, ele é uma grande empresa, porém ele montou uma unidade na China, na Índia, por quê? Política de meio ambiente, mão de obra de monte e um custo menor. Sim. Mas a fabricação daquela matéria-prima, ela vai seguir o padrão daquele fabricante. Internacional. Exatamente. Agora, não dá para a gente fingir e continuar no preconceito de que vem da China, não presta. O iPhone é praticamente todo fabricado na China, essas peças, né? Sim. E não é um equipamento que hoje é um sonho de consumo, entendeu? Então... Não, eles devem a qualidade ao mundo inteiro, sim, né? E aí isso vem de lá, né? De muitos fabricantes, por exemplo, a Coreia é um grande investidor de biotecnologia. Coreia do Sul. De biotecnologia. Então, muitas substâncias hoje que nós trabalhamos, para cosmético inclusive, elas são coreanas, né? A Índia é também grande fabricante de matéria-prima. E um detalhe... A Índia, desde dos tempos mais longínquos, né? E a Índia hoje, no mundo, é o país que mais desenvolve
novas moléculas que são fármacos. Olha só. Então, o investimento parece um país pobre, né? Mas o investimento em pesquisa, né, em universidade é muito grande e a grande maioria de novos fármacos que vão ser tratamento de doença, talvez que ainda nem tenha aparecido, elas são criadas na Índia. Esse é o país que mais produz fármacos, moléculas, né, que vão ser testadas em animais, né, que tem um ciclo, um tempo de 15 anos, normalmente, uma substância quando ela é criada em laboratório para depois chegar no mercado como um medicamento. Então, isso é muito preconceito. É importante ainda dizer, justamente por causa desse preconceito, o preconceito ele até procede pelo seguinte, se vê muita pobreza, tudo isso, mas temos que dizer que a pobreza é porque lá é uma população feita por castas. Sim. Então, tem as castas superiores, que é todo essa tecnologia, sim, essa inteligência, essa metodologia, eles têm muita matéria mesmo prima, como eu falei, dos tempos mais longínquos, as caravelas iam buscar, sim, os condimentos na Índia, né? A medicina Ayurveda, né? Exato, de lá, chinesa. Né? Exatamente. Hoje está muito em alta. O europeu, ele vai tratar de câncer na China. Então, realmente, o que fica superficial aos olhos das pessoas parece uma coisa, mas se for a fundo estudar esses países, né, nós vamos ver aí coisas muito antigas, sim, e super importantes. Né? E o investimento que, por exemplo, a gente não tem aqui. Sim. Isso que... Sim, porque eles tiveram um investimento milenar, né? Exatamente. Milenar. E esses cosméticos, por exemplo, né? Você fala pouco tempo. Sim. A questão do cosmético, ele vem... a mulher coreana, ela gasta 35% do seu salário em cosmético. Olha. E a grande maioria para clareamento de pele. Olha só. É uma coisa assim bem assim, inusitado, né? Porque você fala, nossa, pensa 35% do seu orçamento. Tem uma pele de porcelana. Exatamente. Que coisa mais linda. Paula, eu tenho que te chamar de doutora. Não. Eu tenho que te chamar de doutora. Eu hoje faço uma pós-graduação de inovação, pesquisa e desenvolvimento na indústria. Uma cientista. Eu adoro estudar. Muito obrigada. Eu que agradeço. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva em nosso canal. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Você vai estar sempre conosco, que nós temos muita coisa para falar. Tem assunto. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu?